Bom, a gente vai começar o exame físico do coração. O exame físico do coração contempla 3 etapas, que é a inspeção, a palpação e a ausculta. Vamos começar com a inspeção e a palpação. Primeiro você pede para o paciente retirar a camisa. Deitar na maca, de preferência numa inclinação de 30 graus para melhorar a visualização. Uma vez o paciente deitado, nós perguntamos se o paciente se sente confortável e explica a área que vai ser examinada, no caso o tórax. O exame físico começa com a inspeção, que pode ser feita em 2 incidências, a incidência tangencial e na frontal. Na incidência tangencial, a gente se posiciona ao lado do paciente e tenta verificar alguma anormalidade no relevo da parede torácica. Mais ou menos assim. Na incidência frontal, a gente se coloca aos pés do paciente, tenta ter uma vista frontal, comparando os 2 lados, procurando alguma assimetria, alguma irregularidade na parede. A inspeção e a palpação elas são realizadas juntas para dar mais significância aos resultados. Nesses 2 procedimentos, nós temos que verificar 4 coisas principalmente, que são os abaulamentos, o ictus cordis, movimentos visíveis ou palpáveis e o frêmito cardiovascular. Na parte dos abaulamentos, a gente verifica principalmente na incidência tangencial, procurando alguma anormalidade na parede. Nesse caso, o tórax do paciente é reto, é simétrico, não tem nenhuma anormalidade. As causas de abaulamento de tórax podem ser dos componentes internos do tórax ou de sua parede. Algumas das causas mais comuns são aneurisma de aorta, cardiomegalia, derrame pericárdico e alterações da estrutura ósseo-muscular. O segundo aspecto a ser verificado no exame físico é o ictus. O ictus cordis também é chamado de impulso apical ou choque de ponta. Ele é a pulsação que pode ser sentida na parede anterior do tórax, que é resultado do choque da ponta do ventrículo esquerdo contra a parede do tórax. A localização do ictus é no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. Você pode procurar aqui no 5º espaço intercostal, sobre a linha hemiclavicular esquerda, que é mais ou menos aqui. O ictus normal também pode ser encontrado ou no 4º ou no 6º espaço intercostal, a 2 centímetros à esquerda ou à direita da linha hemiclavicular, isso dependendo do biotipo do paciente. As causas mais comuns de deslocamento do ictus cordis são dilatação e hipertrofia do ventrículo esquerdo, entre elas insuficiência aórtica e doença de Chagas, o derrame pleural, alto grau de escoliose e o tórax infundibiliforme. O segundo aspecto é o tamanho. O tamanho do ictus geralmente de 1,5 a 3 centímetros, que dá aproximadamente 2 polpas digitais. Aí a maneira de encontrar esse ictus no paciente, uma maneira fácil é você se posicionar tangencialmente, procurando por alguma pulsação na parede, uma pulsação visível. Né? No caso do paciente isso não é visível. Se isso não for possível, uma maneira é colocar a mão espalmada sobre o tórax do paciente, tentando procurar alguma vibração. E aí, à medida que você vai passando, você vai indo para a ponta do dedo, que é uma área mais sensível. Se mesmo assim o ictus não for encontrado, tem 2 maneiras de você buscar. Uma é pedindo para o paciente ficar em decúbito lateral esquerdo, que isso vai fazer com que a parede do ventrículo esquerdo fique em maior contato com a parede torácica, ou pedindo para ele ficar sentado, levemente inclinado. No caso, está palpável no 5º espaço intercostal. Em 30% das pessoas normais, o ictus pode não estar nem palpável nem visível. Isso é normal e tem a ver com algumas alterações na parede torácica. Um aumento do diâmetro anteroposterior, obesidade, presença de mamas e musculatura desenvolvida. Bom, o terceiro aspecto a ser verificado é a presença de outros movimentos visíveis ou palpáveis na parede do tórax, principalmente acima da terceira costela e acima da fúrcula external, que podem indicar diversas patologias, entre elas aneurisma de aorta, do arco aórtico, hipertensão arterial,
E aí o médico deve procurar em toda a região do tórax essas pulsações ou essas vibrações, podem ser visíveis ou palpáveis. Bom, o quarto aspecto a ser verificado é a presença de frêmito. O frêmito é uma alteração do fluxo que é ocasionado principalmente por sopros. Então, o frêmito pode ser considerado um sopro palpável. Há 3 aspectos que têm que ser considerados. Primeiro, a localização do sopro, tendo em vista os focos de ausculta cardíaca, o momento do ciclo cardíaco em que o sopro acontece, verificando se ele é coincidente com o pulso. E o terceiro é a intensidade do sopro, que é graduada de 1 a 4 cruzes. Então o médico vem a tórax do paciente, tenta procurar nos focos cardíacos a presença de uma vibração. No caso do paciente, não tem nenhum frêmito que possa ser verificado.